Aleluia. Se você for corajoso e corajosa, canta de novo essa música. Mas canta prestando atenção no que você está cantando. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Sim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem. Aleluia. Aqueles que Aleluia. te amam. Oh, aleluia. Sim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia. Senhor, nós queremos nos arrepender nesse momento de todas as vezes que nós nos ofendemos com coisas ruins que aconteceu conosco, porque nós acabamos de cantar agora que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas são todas as coisas boas, são todas as coisas ruins. E quando as coisas ruins bateram na nossa porta, nós ficamos ofendidos com o Senhor. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa, Deus, e nos ajuda, nos ensina a aprender na escola da dor, porque o nosso Salvador, o teu Filho Jesus Cristo, aprendeu por meio daquilo que ele sofreu, e conosco não será diferente. Pai, eu profetizo sobre nós nessa noite resistência para o dia mau. Resistência para o dia mau, Senhor. Resistência quando a coisa ruim chega. Deleite quando a coisa boa chega, Senhor. Nós não queremos ser daqueles que só te louvam, só te bendizem quando tudo vai bem. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por toda murmuração que saiu dos nossos lábios no dia mau. Nos perdoa, Senhor, porque nós demos crédito a quem merece descrédito, que é o inimigo das nossas almas, quando o dia mau bateu na nossa porta. Senhor, no dia mau nós aprendemos muito com o Senhor. O Senhor nos chama ao deserto para falar ao nosso coração. Deus, eu profetizo sobre nós um povo maduro, um povo, Senhor, com músculos espirituais, um povo resistente, um povo que passa na fornalha e sai do outro lado purificado. Ah, Deus, um povo que não tem medo do teu fogo purificador, que não tem medo do sabão do lavandeiro, porque no fogo o Senhor está conosco. Na purificação é a sua mão que está sobre nós.
No dia mau o Senhor está conosco. A tua presença na jornada tem nos sustentado até aqui. É a tua presença que tem nos ajudado a avançar. É a tua presença na madrugada, cheia de lágrimas, que nos encoraja a permanecer. Obrigada pela tua presença, Senhor. Obrigada por não mudar apesar de nós. Muito obrigada, Senhor. Espírito Santo, você é muito bem-vindo nesse lugar. Obrigado por se fazer perceptível nessa noite. Espírito Santo, que aquilo que foi designado para o Senhor fazer no nosso meio nessa noite, que nós não venhamos atrapalhar. Nos batiza com discernimento nessa noite. Nos dê sensibilidade no Espírito para perceber o que o Senhor está comunicando conosco como indivíduo. Se de tudo que eu falar aqui nessa noite, você pegar a sua porção, já é o suficiente. Se for uma frase, se for uma palavra que vai te afetar, você leva para sua casa e que isso gere mudança. Nós te amamos, Espírito Santo, e estamos na total dependência do Senhor. Muito obrigada, Espírito Santo, muito obrigada. Eu vou ler o Salmo 121 e eu quero que vocês repitam, amém? E eu vou ler na primeira pessoa, e vocês tomem isso como uma verdade sobre a sua vida, amém? Olho para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que eu tropece. Aquele que me protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme. O Senhor é o meu protetor. O Senhor está ao meu lado, como sombra que me abriga. O sol não me fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor me guarda de todo mal e protege a minha vida. O Senhor me guarda em tudo que eu faço. Agora e para sempre. Agora e para sempre. Deus é um Deus de agora e para sempre. Ele é do antigo, Ele é do hoje e Ele é do que está por vir. Ele é a nossa companhia agora e para sempre. Amém? Que essa verdade esteja gravada nas tábuas do nosso coração. Que quando nós estivermos com medo de qualquer coisa, que nós venhamos a confiar, Ele me protege. Ele me protege hoje e para sempre. Amém? Glória a Deus, podem se assentar. Meu nome é Aisli. Alguém que não me conhece, levanta a mão. Aquele casal. Prazer. Meu nome é Aisli. Estou nessa casa já tem 7 anos, para a honra e glória do Senhor. Muitos dos nossos irmãos não estão aqui hoje, alguns porque estão de férias, outros porque estão de quarentena, outros porque têm seus motivos pessoais, outros porque estão trabalhando. E glória a Deus por isso. Quem não está aqui presente, que está pela internet, vai ser abençoado da mesma forma. E quem for ouvir esse culto daqui, sei lá quanto tempo, também vai ser abençoado, porque a palavra do Senhor não muda e não volta vazia. Amém? E ela se renova todos os dias. Então que nessa noite nós possamos pegar a nossa porção e fazer dela uma verdade vivida. Que nós venhamos fazer da nossa porção hoje uma verdade vivida. Eu não falei nada
com o grupo de louvor a respeito do que eu ia ministrar. Acho que eles nem sabiam que seria eu, porque foi uma troca ali na escala. Mas simplesmente eles cantaram, eles fizeram um pano de fundo a respeito do que eu vou ministrar. O Senhor tem falado comigo nesses dias: Aisli, você precisa falar de eternidade. Aisli, você precisa falar da vinda do Senhor. Você precisa falar do dia do retorno de Jesus. E quando o Gui cantou a música do Juliano Som, já valeu a pena. Ali ele está cantando como se já tivesse terminado a jornada. Nós estamos no sim e ainda não. Estamos caminhando para o encontro, mas ainda não nos encontramos. Mas ainda que não nos encontramos com Ele, para mim, já valeu a pena até aqui. Eu sei de onde Ele me tirou. E eu tenho a plena convicção de onde eu estou indo. E com quem eu vou me encontrar. E eu espero que seja muito em breve. Eu tenho clamado Maranata lá em casa. Eu tenho clamado Maranata porque nada vai bem. Hoje eu falei para minha cunhada, parece que nós estamos vivendo numa bolha. Nós estamos protegidos, irmãos? Às vezes dá uns respingos de Covid por aqui, alguma zika ali. Mas em comparação a como está o mundo lá fora, nós estamos muito bem guardados no abrigo do Altíssimo. E não saiam desse lugar, porque as coisas não vão melhorar. A palavra do Senhor diz, ali em Mateus 24 mesmo, anunciando o início das dores, aquilo que anuncia o retorno de Jesus. À medida, ele compara dores de parto. Para nós mulheres que já tivemos filho, as dores de parto não diminuem quando está aproximando o neném. A gente acha que vai morrer de tanta dor. A gente arrepende porque que engravidou de tanta dor. Deus, eu vou morrer e não vou ver esse neném. Então as contrações às quais Jesus compara ali em Mateus, elas diminuem o espaço de tempo e aumentam a dor até que Yeshua chega. Então nós, como povo de Deus, que nós não andamos mais nas trevas, o nosso entendimento está iluminado, nós temos consciência disso e nós não podemos nos ofender com o que está por vir. Nós precisamos estar atentos para perceber o que os céus estão anunciando e para despertar aqueles que estão distraídos e até dormindo. Então eu quero nessa noite que vocês coloquem os olhos no dia do Senhor. Em Amós ou é Ageu, eu acho que Amós fala que ele vai ser grande. Tem outras versões que é glorioso. E tem outras versões só glorioso ou grande e terrível. Nessa vida, nós decidimos o que vai ser para nós. Se vai ser terrível ou se vai ser glorioso. Vai ser terrível para aqueles que Jesus chegar como inimigos dele. E vai ser glorioso para aqueles que Jesus encontrar como amigos. Não vai ter coleguinha. Não vai ter chegado. A ira do Senhor vem para inimigo de Deus. Amém? Amém, irmãos? Tá tudo certo? Vamos lá para Malaquias. Em Malaquias eu vou falar, Malaquias 3. Eu vou falar de 2 grupos de pessoas. E eu quero que vocês fiquem bem atentos e identifiquem qual grupo que você faz parte. Não tem problema se o grupo que você faz parte hoje não for o grupo bem legal. No final vai dar tudo certo. Se você se arrepender e voltar para o Senhor. Agora, se tiver só a galera do grupo dos que temem, peguem a porção de vocês e celebra com o que vai acontecer no final. Amém? Em Malaquias 3, 6, eu não vou falar de dízimo, tá, gente?
Mas quem quiser dizimar e ofertar, seja livre, pode ir para os gasofilácios e fazer a sua oferta ou devolver seu dízimo. Malaquias 3,6 diz assim: eu sou o Senhor e não mudo. O Senhor não muda, Ele está afirmando: eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Porque Deus fez uma promessa para Abraão. Então aqui Ele está entrando com misericórdia. Desde os dias de seus antepassados, vocês se afastaram de meus decretos e não os seguiram. Agora, voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Eu estou apresentando o primeiro grupo. O primeiro grupo com que Deus vai falar aqui é um grupo de crente. Crente é todo aquele que crê no Senhor. Alguém aqui crê? Eu creio? Amém? Então todos aqueles que creem no Senhor, que acreditam que isso aqui é verdade, é crente. Então aqui Deus está falando para um grupo de crente que deixaram de obedecer os mandamentos do Senhor e se afastaram do Senhor. E Ele está falando: por causa da minha misericórdia, eu não acabei com vocês ainda. Então eu quero que vocês se voltem para mim, que eu me voltarei para vocês. E eu quero falar de algo específico aqui que essa galera estava fazendo. Ali no versículo 13, diz assim, o Senhor dizendo: vocês falaram coisas terríveis contra mim, diz o Senhor, coisas terríveis. Mas vocês perguntam: o que falamos contra ti? Vocês disseram: de que adianta servir a Deus? Que vantagem temos em obedecer suas ordens ou chorar por nossos pecados diante do Senhor dos Exércitos? De agora em diante chamaremos de abençoados os arrogantes, pois os que praticam maldade enriquecem e os que provocam a ira de Deus nenhum mal sofrem. Eles falam para o Senhor: não vamos servir o Senhor. De que adianta servir o Senhor? De que adianta se arrepender? De que adianta eu vir na igreja cultuar o Senhor, participo do convívio, eu venho na sala de oração, eu medito nas escrituras, eu faço as minhas práticas espirituais, bem legal. Mas aquele meu cunhado, que não quer saber de nada de Deus, nem conhece Deus, tem um carro zero na garagem. O cara tem um trabalho que ele ganha rios de dinheiro. E eu que estou no Senhor, olha isso aqui para mim. Eu estou passando dificuldade. Ah, mas e a minha amiga? Lá do colegial. Faz tempo, né? Para mim, colegial faz tempo. Eu vou lá no Instagram e olho as fotos dela, parece que as fotos são até mais coloridas do que a minha. Os meninos dela parece que é tudo mais bonito do que eu, acho que nunca deu nem piolho. Mas nem é crente. Tudo pecador. E está tudo sendo abençoado. E olha eu, Senhor. Olha como eu estou, olha o caos que está a minha vida. E eu esqueço que há 2 minutos atrás eu cantei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Em Mateus 5 diz que o sol brilha para o justo e para o injusto. Que a chuva cai para o homem bom e para o homem mau. Por que? Não sei te responder. Quando você chegar diante de Deus, você pergunta. Deus faz coisas boas para pessoas ruins também. E Deus faz coisas boas para pessoas boas também. As dificuldades que passam na vida de um cristão, na maioria das vezes, é porque a gente tem um mau caratismo naquela área que a gente está sendo tratado. É porque ainda tem treva naquela área. Aí Deus precisa mexer para que a luz venha. Aí nós queremos espernear porque está doendo.
Ah, não é de Deus esse negócio, nem vale a pena. De que adianta vir para a igreja? Sabe por que nós temos esses pensamentos ainda? Porque os nossos olhos não estão no dia que está por vir. Isso aqui é passageiro. Nós estamos de passagem nessa terra. O Senhor em Apocalipse 21 fala que vai fazer novos céus e nova terra. Vai se fazer tudo novo. Então isso aqui é só um preparo, é só um processo para aquilo que está por vir. Os nossos cunhados, irmãos, sei lá, amigos que não conhecem o Senhor e estão bem abençoados ali, nós não temos nada que ver com a vida deles. Nós temos que ver com a nossa vida. Olha para você, eu não sei se você está sofrendo alguma coisa. Graças a Deus eu estou dando uma respirada. Breve respirada. Porque quando você dá um... Aí vem outra, né? Igual videogame. Passa de uma fase, a outra fase é mais difícil ainda. Se você estiver passando por alguma dificuldade, deixa eu te contar uma coisa. Ela é passageira. Vai para o seu secreto e fala assim para o Senhor: o que o Senhor está querendo me ensinar? Aí a gente faz oração que Deus não ouve, a gente guerreia com Satanás e não é ele, e a gente fica perdendo tempo, e a gente tem que perguntar para o Senhor: o que o Senhor quer me ensinar com esse sofrimento? O sofrimento na vida do cristão é didático. Deus não desperdiça lágrimas de dor. Deus não desperdiça sofrimento. Há uns 4 anos atrás, uma irmã virou para mim, eu toda aleluiada no louvor, glória a Deus, aleluia. Ela fala: irmã, Deus mandou te falar que você vai passar pela fornalha da aflição. A minha reação foi bem romântica. Graças a Deus que junto com os amigos de Daniel, tinha o homem na fornalha, aquele homem era Jesus, então ele vai estar comigo, está tudo certo. E se passar 1 ano, mas a chapa não esquentou naquele ano. E eu esqueci. Aí quando a chapa começou a esquentar, eu falei: Deus, o Senhor vai me matar. O que o Senhor está querendo me comunicar? Ele falou: não vou, te avisei 1 ano antes que você ia passar pela fornalha. Aí nós estamos aqui na igreja e muitas vezes a gente não sabe o que pede. A gente pede uma coisa querendo outra. E como o Espírito Santo interpreta a nossa oração para o Pai, eu acho que ele fala assim: Pai, não é isso que ela quis dizer, espera mais um pouquinho. Não é isso bem que ela quis falar. Às vezes a gente está aqui no culto e fala assim: Senhor, me batiza com fogo. Eu quero fogo, Deus. Só que você não quer fogo, você quer o batismo do Espírito Santo. O batismo com fogo é outro, que é esse da fornalha da aflição. Nós temos o batismo nas águas, declarando que nós cremos e entregamos a nossa vida, né, para o Senhor Jesus. O batismo no Espírito Santo é quando Ele nos batiza com poder, Ele nos batiza com dons, derrama sobre nós unção. Só que o batismo com fogo é o batismo da purificação. A purificação passa por um processo de fogo, como purifica o ouro e a prata. Esquenta o ouro, esquenta a prata, sobe impureza. Tira impureza, esquenta o ouro, esquenta a prata. E vai. Aí quando você está bem esgualepadinho, quase não está aguentando, aí ele te joga na água, te refrigera um pouquinho e fala: vamos voltar. Esse é o processo até que ele volte. Porque o Senhor nos ama tanto, que Ele nos recebe como nós estamos, mas o amor dEle não permite que a gente continue como estávamos. Aí nós vamos caminhar pelo processo da santificação. Aí se eu me ofender com o Senhor em alguma coisa, ou por algum motivo, está tudo legal, mas eu quero me afastar do Senhor. Eu quero me afastar desse negócio de obedecer mandamento de Deus. Que era o que eles fizeram. Eles se afastaram dos decretos do Senhor, dos mandamentos do Senhor. Quando nós nos afastamos de viver os mandamentos do Senhor, nós entramos num campo de desobediência. Aí nós vamos perdendo a nossa sensibilidade com o Espírito. Aí eu vou lá para a casa da Ruth, que também está meia
afastada dos mandamentos e a gente começa a falar mal. A gente começa a murmurar. A gente começa a reclamar. E Deus vira para nós duas e fala assim: o que vocês têm falado é terrível diante dos meus olhos. O que vocês falam, o que nós falamos, junto com outras pessoas, identifica quem nós somos na fila do pão. Nós somos os desobedientes que ele está falando: se volta para mim, se volta para mim. Ou ele vai nos chamar de tesouro especial, que eu vou ler para vocês agora. Que nessa noite, nós saiamos daqui com a consciência que a vida do outro não me importa. No sentido de, se o outro está sendo abençoado, se está sendo agraciado, se tem carro zero, se tem casa boa, se o filho está na faculdade, o seu nem passou no vestibular ainda, não importa. A nossa porção vai chegar, ou já chegou, e está tudo bem. O Senhor sabe a nossa medida. O Senhor entrega 5 para um, 2 para outro, 1 para um. O Senhor sabe, Ele conhece a sua medida, Ele conhece a sua estrutura, Ele conhece o seu coração. Tem irmão que, se Deus abençoar financeiramente falando, ele perde aquele irmão para mamon. Então ele tem que dar uma medida que esse cara não passa dificuldade, ou essa mulher, mas também não seja transbordante, para que senão o dinheiro governe o coração dessa pessoa. Então o Senhor nos conhece. Quando nós cantamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, é todas as coisas na medida dele, não é na nossa medida. Ele sabe o que faz conosco para que nós venhamos obedecer, para que nós venhamos voltar para o lugar que não devia ter saído. Amém, queridos? Então que nós não, se até agora a gente reunia para murmurar e ficar falando da grama verde do vizinho, nós não vamos fazer isso mais. Nós não vamos colocar o dedo no nariz de Deus e falar: eu não vou te servir, porque esses que provocam a sua ira, está tudo abençoado. Vamos lembrar que a chuva, que é uma bênção de Deus, ela cai para o bom e ela cai para o mal também. Para a boa pessoa, para a má pessoa. Nesse sentido que eu estou falando. O sol nasce para a pessoa justa e para a pessoa injusta. Amém? E essa é a medida de Deus, e está tudo certo. Vamos continuar no versículo 16. Então, aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros. Percebem que estava todo mundo junto? Acho que os que temiam o Senhor estavam até escutando o que os afastados ali dos mandamentos, os desobedientes, estavam ouvindo, e juntou aquela turma para conversar. Os que temem ao Senhor juntou num cantinho e foi conversar. E o Senhor ouviu o que eles disseram. Na presença dele, ou seja, na presença do Senhor, foi escrito um livro memorial para registrar os nomes dos que o temiam e que sempre honravam seu nome. Eu fui pesquisar o que é um livro memorial. Um livro memorial significa, no Aurélio mesmo eu procurei, relato de fatos ou pessoas memoráveis, livro usado para anotar aquilo de que alguém deseja se lembrar. O que aquele povo que temia o Senhor conversavam agradava tanto a Deus, que ele falou assim: eu vou fazer um livro na minha presença aqui. Anjaiada, escreve aqui o nome dessa turma que está conversando, que eu quero me lembrar do nome deles, porque o que eles disseram me agradou. Eles viviam uma vida que honravam o Senhor. O contexto de Malaquias era para a turma que estava se afastando e era para a turma que permaneceu. Estava tudo no mesmo lugar, tudo na mesma região, tudo com os mesmos acontecimentos. Só que um grupo teve uma postura, o outro grupo teve outra postura. Qual tem sido a nossa postura nos 2 últimos anos?
O que tem saído dos nossos lábios nos 2 últimos anos? Eu conheço irmãos. Tem um casal de pastores, amigos nossos, que servem na Jocum hoje. Ele perdeu o pai, a irmã, o cunhado e um sobrinho em 6 meses. Eu conheço pessoas que tiveram que fechar seu comércio. Eu conheço pessoas que a renda familiar ficou restrita porque o dia mau chegou na casa deles. Nós estamos falando de dia mau de verdade. Nós estamos falando de uma pandemia global. Nós estamos falando de um caos que está lá fora, que a gente não sabe o que fazer. Vocês sabem o que fazer? Eu não sei o que fazer. Então eu vou para onde? Para o esconderijo do Altíssimo. E ali eu descanso. Em Isaías 30 diz: não há salvação fora do Senhor. Voltem-se para mim, encontrem descanso em mim, vocês terão tranquilidade e confiança, e daí sairá a força para vocês. Por que que muitos de nós, ou em algumas vezes até nós mesmos, estamos fracos? Porque nós não temos descansado no Senhor, não temos confiado nele, e muito menos temos tido tranquilidade. Então, esse calor, meu Deus do céu, que calor fantástico que está fazendo, né? Nem lá em Goiás, que é de onde eu sou, está quente igual está aqui. E aqui está muito seco, né? Dá uns vislumbres assim de chuva e ela some. Eu achei que ia chover e foi embora, por enquanto. E a gente começa a se inquietar, né? E se a gente não vigiar, a gente começa a murmurar. E começa a falar. E começa a reclamar. Nós precisamos entrar no descanso do Senhor. Não estou falando de deixar de interceder, de orar. Esse papel nós fazemos. Mas quem aqui nos 2 últimos anos oraram, principalmente pela recuperação de alguém, e não teve resposta? Eu orei e a pessoa morreu. Eu orei por cura e não foi curado. E eu já orei por cura e foi curado. Eu vou saber por quê? Não sei. O nosso papel nós fazemos, continuando fazendo o que nós fazíamos antes, confiando que Deus está no controle de todas as coisas. E eu quero chamar a atenção de vocês para esse grupo que conversavam de forma que agradou tanto o Senhor, que ele falou assim, apesar que Deus não esquece de nada, né? Mas para nós entendermos o que ele queria comunicar ao nosso coração anota o nome deles. Vocês vão ver agorinha por quê. Anota o nome deles, porque no dia que eu agir, ele vai agir. Fala comigo, o Senhor vai agir. No dia que eu agir, eles verão a diferença entre os que servem e os que não servem ao Senhor. Então, o nosso papel é ser preventivo. O nosso papel é estar envolvido com a palavra, envolvidos com a verdade, envolvidos com a causa do Senhor, não nos ofendendo com Covid, não nos ofendendo com calor, crendo que nada disso pegou Deus de surpresa, e seguimos confiantes. Amém? Aqui no versículo 17 diz: eles serão meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir, eles serão meu tesouro especial. Terei compaixão deles, como o pai tem compaixão de seu filho obediente. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mau, entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós precisamos nos preocupar com o que o Senhor tem nos chamado. Qual nome o Senhor tem nos chamado? De qual nome o Senhor tem nos chamado? Aquele grupo, Deus falou que eles falavam coisas terríveis dele. Coisas terríveis sobre
Mim, esse povo fala. E no versículo 7, que foi onde eu comecei, ele fala, esse povo está tudo afastado. Traduzindo para hoje, está tudo desviado de mim. Está tudo longe da obediência, tudo desobediente. Mas anda tudo junto. Nós estamos tudo misturado. A minha preocupação não é se o Iago está afastado. A minha preocupação é se eu estou afastada. Coloca o espelho diante de você e se pergunta, eu estou afastada? Estou afastado dos mandamentos do Senhor? Eu sou esse aí que a Isli falou, que falava coisas terríveis sobre Deus? Me arrependo e volto para o Senhor agora, Deus. Ou eu sou esse que temo ao Senhor e eu honro a Deus, o nome do Senhor, com a minha vida, de forma com que eu converso com a pastora Adri, gera tanta alegria nele, que ele fala, vou escrever o nome dessas duas. E as duas serão chamadas de meu tesouro particular. Eu não sei nem o que é tesouro particular para Deus, gente. Deve ser algo muito precioso para Ele, né? Deve ser algo muito maravilhoso para Ele. Imagina, eu fico pensando, se o meu marido chega para mim e fala assim, ai, mozão, você é meu tesouro particular. Imagina Deus. Aisli, você é meu tesouro particular. É isso que tem que queimar no nosso coração. O desejo de sermos chamados de povo de Deus. Tesouro particular de Deus. Que naquele dia, quando Ele vier e agir, nós vamos estar guardados nele. Nós vamos contemplar a beleza dele. Nós vamos encontrar com o Jesus que está vindo dos ares, verdadeiramente para se casar com a gente. Nós vamos encontrar com aquele que vai nos levar para um lugar que em Apocalipse eu vou ler para vocês daqui a pouco, onde o próprio Deus vai olhar para nós e vai falar, vocês são meus filhos e eu sou o seu Deus. A nossa preocupação não é com hoje. A nossa preocupação não é com a jornada. A nossa preocupação é aonde a gente vai chegar e com quem a gente vai se encontrar. Por muito tempo eu achei, e era bem romântico o que eu achava. Eu achava que as vestes de Jesus, quando vir nos buscar, toda ensanguentada, né, toda cheia de sangue, eu achava que aquele sangue era dele. Primeiro eu achava que aquele sangue era o vertido na cruz, aí o João estava simbolizando ali nas vestes vermelhas. Depois eu achava que o sangue era dele mesmo, na batalha. E o ano passado eu descobri que esse sangue não é dele, não. Na palavra de Deus fala que esse sangue é o sangue dos inimigos dele. Aquele que for pego como inimigo, cabeça vai rolar. E Isaías fala que escorria sangue das vestes dele, como se ele estivesse pisando uvas no lagar. Então não vai ser legal esse encontro para quem é tido como inimigo de Deus. Jesus não vai vir para nos salvar mais. Ele já nos salvou. Jesus, ele vai vir para cumprir o juízo de Deus e estabelecer o seu governo na terra. Amém? Então a nossa preocupação é com o dia do Senhor. No capítulo 4, versículo 1. Não, vamos segurar aqui um pouquinho. Aleluia. Primeira coisa, vamos fazer uma reflexão, né? O que nós temos conversado quando a gente se junta? Aonde está a nossa esperança no hoje? Não está legal hoje. A nossa esperança está na força do nosso braço. A nossa esperança está num governo dessa terra, num presidente.
A nossa esperança está em quê? A nossa esperança está naquele que prometeu que virá. Porém, nós lemos em Salmos 121 que Ele é conosco, hoje e para sempre. Então é sim, ainda não. Ele está, mas não está. Ele está, mas a gente não vê. Daqui uns dias a gente vai ver, todos os 3. Mas hoje a gente tem a presença, mas não vê. Mas nós desfrutamos da proteção dessa presença. Amém? E nós temos que viver e pregar um evangelho apocalíptico. O que é um evangelho apocalíptico? É um evangelho que fala da eternidade. A eternidade ou é segunda morte, que aí vai ser a morte eterna para aqueles que se afastaram do Senhor ou aqueles que nunca o quiseram, ou a vida eterna com aquele que vai governar sobre a terra. Então nós precisamos entender, por mais que nós achamos que Jesus está demorando, Ele vai vir. E eu quero te falar uma coisa. Se você acredita ou não, o problema é seu. Ele vai vir de qualquer jeito. Está escrito que Ele vai vir. Então nós precisamos nos preparar para esse dia. Nós precisamos olhar para o futuro e querer encontrar com Ele. Nós precisamos viver um evangelho. O que é um evangelho apocalíptico? O evangelho apocalíptico é aquele que nos traz para a consciência de santidade. Nós temos que viver uma vida santa, uma vida separada para o Senhor, uma vida devocionada ao Senhor, uma vida que nós vamos nos deixar ser gastados por aquilo que Ele nos comissionou para fazer. Nós sejamos aqueles que instruem as Escrituras, mas somos exemplos das Escrituras. Chega de evangelho que eu venho aqui e prego para vocês, e amanhã vocês passam por mim na rua e é como se fosse outra pessoa. Nós devemos ser o que somos aqui na nossa casa, na escola, no trabalho. Nós não somos um povo de caráter dobre. Não podemos ser, nós não temos o direito de ser. Nós temos o direito de ser honestos. Quem que você representa? O nome de quem que você representa? É o nome de Jesus. Isaías fala que nós nascemos, nós fomos gerados para a glória de Deus. O que é isso? Ser gerado para a glória de Deus é tudo que nós estivermos envolvidos a fazer, engrandecer o nome do Senhor. Seja um almoço para sua família, seja um almoço para sua visita, seja uma ajuda que você dá lá fora, seja alguma coisa que você faz aqui dentro, seja uma aula que você está preparando para dar no final da sua faculdade, seja a forma que você lida com seu professor, com seu patrão, com seus pais, com seu cônjuge. Tudo isso tem que glorificar a Deus. As pessoas têm que olhar para os nossos filhos e falar: caramba, esses meninos são muito educados. Na sala de aula está todo mundo tocando o terror, mas tem uns 3, 4 aqui que são diferentes, porque recebeu educação em casa. Mulheres que não desonram os maridos no meio de uma conversa. A gente ama atravessar nossos maridos no meio da conversa. A gente é tão impaciente que o marido está conversando tranquilamente, a gente termina um assunto, porque não tem paciência de esperar ele terminar. Só eu que faço, certo, né? Então nós precisamos glorificar a Deus, engrandecer, elogiar, que as pessoas elogiem o nome de Deus em tudo que a gente for fazer, num bate-papo, num obrigado para um frentista. Quer ver onde que a gente foi? Eu e o Marlton estávamos em um lugar, não me lembro qual lugar, e a atendente, ela estava com uma cara assim terrível, e o atendimento dela automaticamente não estava legal. E o Marlton falou assim: coisa chata quando a pessoa não atende a gente assim, né? Na hora a gente entendemos, ela está assim porque alguma coisa aconteceu. Pessoas que está tudo bem normalmente são legais, normalmente atende a gente bem. Nós precisamos ter um nível de compaixão mais elevado. A pessoa está com depressão, isso é frescura, irmão. Depressão não é. A pessoa está passando mal com enxaqueca. Toma uma Neosaldina, não passou. Mas que frescura. Não é, ela está sentindo dor de cabeça.
Nós precisamos nos colocar na dor do outro. Nós precisamos respeitar a dor do outro. O outro está passando aflição em alguma situação. Você fala, que coisa chata, não sai disso, toda vida é isso. Coloca-se no lugar do outro. Talvez ele não tenha estrutura que você teve. Talvez ele não entendeu na medida que você entendeu. Nós estamos numa congregação que aqui tem bebê espiritual, criança, estou falando não de idade cronológica, espiritual. Tem adolescente espiritual, tem adulto, tem ancião espiritual. Aí a gente que aprendeu, que foi esfolado, já tem uns 20 anos na escola ali, né, aprendendo. Eu quero que o meu irmão que chegou agora reaja a uma situação como eu reagiria. Cadê a misericórdia? Ele ainda não está no mesmo entendimento que eu, não está no mesmo nível que eu. Nós precisamos olhar com misericórdia para o outro. Nós precisamos ter compaixão do outro. Na medida que eu tenho compaixão do outro, eu recebo. Na medida que eu tenho misericórdia do outro, eu recebo misericórdia. Que nós sejamos um povo que vamos olhar além da circunstância, além do que os nossos olhos podem ver. Você está vendo a pessoa entristecida? Deus, me dá uma palavra de conhecimento, me dá uma palavra de sabedoria. Como que eu posso ajudar meu irmão? Ou você chega e só dá um abraço, ou agora não pode abraçar muito, mas chega e conversa. Talvez aquela pessoa só quer ser ouvida. Que nós sejamos esses, que possamos contar um com os outros. Satanás pega pesado para não deixar que a gente viva unidade. Mas ele bate forte e com muita forte, mas sutileza. Disfarçadamente, para que a gente não seja um. Porque se eu for afligida e estiver sozinha, eu vou ficar vulnerável. Mas se tiver uns 4, 5 junto comigo, se eu não perceber, os outros 4 percebem. E me ajuda. Nós precisamos ser suporte um para o outro. Nós precisamos fazer igual aquelas estratégias de filmes de guerra, de época. Quando eles vinham batalhar, aí chegava de frente o castelo ali, aí de lá para cá vai vir flechas, né? Aí o que eles fazem? Pega todos aqueles que têm o escudo e se junta. A flecha vem, mas bate no escudo. Quem está aqui debaixo está protegido. Nós precisamos ser escudo nas costas dos nossos irmãos. Se eu protejo as suas costas, você protege a minha, vamos andar protegido. Nós precisamos guardar a vida um do outro. Amém? Nós precisamos ser aqueles que encerram a fofoca quando chegar em nós. Não aqueles que falam, é verdade? Não brinca. Então vamos orar? Descarado, não quer orar nada. Só quer saber da fofoca. Que nós sejamos aqueles que a palavra maldizente não vai ganhar espaço na nossa casa. Não vai ganhar espaço na nossa vida. Amém? Que nós sejamos esses que vão falar coisas agradáveis. Que nós sejamos esses que vão ou cala, se não tem nada para falar, cala. Ou se for para falar alguma coisa, fale o que edifica, o que gera vida, o que gera alegria aos ouvidos do Senhor. Amém? Aqui no capítulo 4, versículo 1 diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. O dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes e os perversos. Aqui está falando que vai ser queimado quem teme. Tá, gente? Aqui está falando a fornalha vai queimar quem teme. Não! Aqui a fornalha é para quem é arrogante e para quem é perverso. Serão consumidos desde as raízes até os ramos. Então tem um grupo que o fogo vai vir no dia do juízo, vai queimar, que não vai sobrar nada. A nossa preocupação não é se o André vai queimar. A nossa preocupação é se eu vou queimar. A minha preocupação não é se o meu cônjuge vai queimar, não é se eu vou queimar.
Porque se eu tenho dúvida, eu não vou querer nem que Jesus volte agora. Muitas pessoas não cantam Maranata, porque não tem nem certeza da salvação. Irmãos, misericórdia. Se nós não tivermos convicção, se somos perversos, se somos arrogantes, a ponto de não ter coragem de clamar para Jesus voltar, nós precisamos de arrependimento agora. E agora tem perdão. Agora tem perdão. Se a gente tiver dúvida da nossa salvação, se a gente tiver dúvida do que será conosco no dia do Senhor, eu posso me arrepender agora. E nele eu tenho perdão. Aqui ele fala, se você se voltar para mim, eu me voltarei para o Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto Jesus não voltou, dá tempo para nós. Dá tempo de se arrepender, dá tempo de se posicionar, dá tempo de viver de forma temente. Só não vai dar tempo quando ele chegar. Mas até ele vir, e a gente não sabe se ele pode vir agora. Nós não sabemos o dia que ele virá. Creio que agora ele não vem porque faltam algumas profecias se cumprirem. Mas ele pode fazer com que se cumpra do dia para a noite. E se a gente ficar de bobeira, nós vamos queimar da raiz até as folhas. Porém, no versículo 2 fala, mas, repete comigo, mas, tem um mas para nos aliviar aqui, irmãos, nos encher de esperança nessa noite. Mas para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão de alegria, como bezerro solto no pasto. Para nós é isso que nos reserva, cura em suas asas, alegria. No dia que ele chegar, nós vamos poder correr solto por aí, sem dor, sem sofrimento, sem ranger de dentes. É isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero para a minha casa, é isso que eu quero para os meus filhos, para as minhas noras, para os meus netos. Então o que eu faço hoje, me deixo gastar. Me esforço para viver em santidade, me esforço para não ser pega de surpresa. O dia do Senhor virá como um ladrão para aquele que está desapercebido. Para aquele que está com o entendimento apagado, não tem luz no entendimento. Mas para nós que olhamos as Escrituras, nós vamos identificar quando ele chegar. Tem sinais em Tessalonicenses. Por que Jesus não chegou ainda? Por que ele não vai vir agora? Porque na palavra do Senhor fala que antes desse dia chegar, haverá o dia da separação, o dia da apostasia, o dia que nós vamos olhar para o lado e cadê o nosso irmão que estava sentado aqui? Apostatou da fé, não acredita em Jesus, partiu o playboy, foi para o mundo. E nesse período também vai aparecer o homem da iniquidade, ele vai atuar. E Deus fala em Tessalonicenses que nós vamos saber, porque nós não somos aqueles que desobedecem e não querem acreditar na verdade. Para esses que não querem acreditar nas Escrituras, o próprio Senhor vai entregar eles para esses dias. Está tudo escrito. Nós precisamos ser um povo que lê Bíblia. Nós precisamos ser um povo que medita nas Escrituras. Quantas vezes eu tenho que ler a Bíblia? Leia a Bíblia toda sempre. Cada vez que nós passamos os olhos pelas Escrituras, é um mistério revelado. É uma novidade para aquela estação. Nós não podemos ter preguiça de consultar as Escrituras. Nós não podemos ter desapego do lugar secreto. Nós precisamos ir para as Escrituras, nós precisamos ouvir da voz de Deus o que Ele está pensando a nosso respeito. Vocês acham que Ele não fala? Ele fala. Se tiver alguém aqui, ou me ouvindo, ou quando ouvir futuramente, tiver nessa condição de desviado, de desobediente, o que fala? Que ele está desobedecendo aos mandamentos. O Espírito Santo vai falar, é você. Mas por que ele fala é você? Porque ele quer que a gente se arrependa. Porque ele quer que a gente se volte para o Senhor. Para que o Senhor se volte para nós. Irmãos, Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de perdão. Ontem eu estava lendo um texto na Bíblia, eu falei, Deus, eu tenho dó do Senhor. Esse povo faz e faz e faz, e o Senhor está falando
que está esperando o povo se voltar para o Senhor, para que o Senhor apresente sua compaixão e seu amor. Ah, se fosse comigo. Ele falou, por isso que não é contigo. Eu sou Deus. Se fosse a gente, cabeças rolariam, né, irmãos? Mas Deus, Ele é Deus. E Ele é bom. E Ele é perdoador. O Senhor nos reposiciona. O Senhor recomeça conosco. O Senhor, Ele está nos esperando para aqueles que estão fora dEle. Ele está esperando que essa galera volte. Até que enfim você voltou, né? Toma aqui minha compaixão. Toma aqui meu amor. Esse é Deus. Esse é Deus. Então que os nossos dias sejam dias onde nós vamos abrir a janela do nosso quarto e ver o sol radiante. E vamos nos lembrar que Ele vai vir. Olha como Ele vai vir, né? Ele vai vir como o sol da justiça. Abre e traga a memória. Senhor, o Senhor vai vir como o sol da justiça, com cura nas tuas asas. Não haverá mais Covid, não haverá mais câncer, não haverá mais doença, não haverá mais dor, não haverá ranger de dentes. Vocês já viram bezerro no pasto? A gente já trabalhou com gado de leite. Quando abre a porteira, que eles passam a noite inteira ali com as vaquinhas, né? Mama, mama, mama. Aí de manhã, solta eles para eles irem para o pasto. É a coisa mais bonitinha, coloca no YouTube. Eles saem pulando, de alegria de estar lá naquele pasto. E o Senhor fala, é assim que vocês vão fazer. Vocês vão sair saltando de alegria. Irmãos, isso é muito tremendo. Isso é um combustível enorme de esperança para nós. Nada acabou aqui. Nós estamos no processo de nos encontrar com Ele nesse dia, onde tudo será novo, onde o Senhor vai fazer novos céus e nova terra. Que esse seja o combustível da nossa vida, que nós não venhamos temer o nosso encontro com Ele, mas que nós venhamos ansiar esse encontro com Ele. Então a Bíblia fala que nós podemos até acelerar esse dia. Se nós vivermos uma vida santa, uma vida justa, uma vida sóbria. Nós precisamos ser um povo sóbrio, gente. Vocês sabem o que é sóbrio? E o que é bêbado? Sabe o que é bêbado? Bêbado não tem controle das atitudes. Bêbado faz coisa que nem ele acredita que fez no outro dia. Você fala, não acredito. Morre de vergonha das feiuras que fizeram, porque não tinha controle. A pessoa que é sóbria, ela é uma pessoa controlada. Ela é uma pessoa que ela tem domínio próprio. Nós precisamos ser controlados. Controlados com as bênçãos que chegam até nós, controlados com o dia mau que chega até nós também. Que nós sejamos um povo sóbrio, um povo separado, um povo que o Senhor se alegra, um povo que vai fazer diferença nessa terra. Seja em Passo Fundo, seja onde o Senhor te colocar. Porque Deus, nós que somos de Deus, nós não mudamos, nós nos movimentamos. De cidade, assim que eu estou falando, geograficamente, né? Então que você esteja disposto a lutar todos os dias, para querer encontrar com Ele, o quanto antes. Nada vai bem aqui. Nós precisamos orar por Maranata, irmãos. Nós precisamos orar para que o Senhor nos sustente nesses dias, até que Ele volte. Nós precisamos colocar os olhos nessas verdades que nos enchem de esperança. Por mais que esteja difícil, a situação atual não termina assim. Amém? Tudo passa, inclusive essa crise. Pode vir outra, mas nós estamos no Senhor, e com Ele nós avançamos, caminhando para o alvo. A equipe de louvor, se quiser subir. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Irmãos, vamos ficar de pé.
Se você entendeu que está nesse lugar de murmuração com a situação, que está nesse lugar de desobediência, que se afastou do Senhor, hoje Ele fala: se volte para mim. Se volte para mim que eu me voltarei para você. Hoje tem perdão para o Senhor, ontem tinha, amanhã vai ter. Mas nós não sabemos se nós vamos chegar no amanhã. O cordão de prata pode ser cortado agora na minha vida, eu não sei. Então, se no seu entendimento você entendeu que precisa se arrepender, precisa se voltar em obediência para o Senhor, faça isso aí no seu lugar. Agora, se você é desses que o Senhor chama de tesouro particular, que vocês clamem a Deus para que continue nesse lugar, continue cultivando esse lugar de perseverança nele, de confiança nele. Enquanto o Guilherme vai cantar esse louvor, que nós venhamos refletir, que nós venhamos ouvir aquilo que o Senhor quer comunicar ao nosso coração nessa noite a partir dessa porção das Escrituras. Amém? Existe um trono colocado no mais alto lugar, rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa. 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 E esse Rei veio a mim com seus olhos em chamas. E eu perguntei sobre os seus olhos. Ele sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. E a nossa vida? E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. Diga. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa.
e a minha vida Ele governa. Quem realizou feitos tão poderosos e chamou cada nova geração desde o princípio dos tempos? Eu, o Senhor, o primeiro e o último, somente eu. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com minha mão vitoriosa, mão direita o sustentarei. Pois eu o seguro pela mão direita, eu, Senhor seu Deus, e lhe digo: não tenha medo, estou aqui para ajudá-lo. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. Não tenha medo, eu estou aqui para ajudá-lo. O Senhor está conosco na jornada, o Todo-Poderoso está conosco, o Todo-Poderoso está com seu povo. Nós não estamos sozinhos nessa, nós não fomos abandonados aqui. O Senhor está conosco, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos suprido, o Senhor tem nos livrado da morte, o Senhor tem consolado o nosso coração, o Senhor tem nos encorajado. Vai mais uma milha, não desista, se volte para mim. Eu sou o seu Deus, eu estou contigo, eu não te desamparo. Eu estou esperando você se voltar para mim, para que eu possa te mostrar o meu amor e a minha compaixão. Esse é o nosso Deus, um Deus zeloso, um Deus amoroso, um Deus que entregou o seu Filho por amor a nós. Um Deus que de Gênesis, Apocalipse, Ele quer habitar no meio do seu povo. Ele quer nos chamar de filho, Ele quer nos ter como Deus. Esse é o nosso Deus, um Deus perdoador, um Deus que ama. Um Deus que ama de forma feroz, de forma zelosa, que nos protege, que tem nos protegido e nos guardado até aqui. Senhor, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigada pelo amor violento que o Senhor tem conosco. Muito obrigada por vencer a dureza do nosso coração. Muito obrigada por nos trazer à memória nessa noite o que nos dá esperança. Nada acabou aqui. Nós estamos de passagem por essa situação. Pai, eu quero orar a Deus pelos nossos irmãos que estão, Senhor, de quarentena pelo Covid. Primeiramente, eu quero te agradecer por ter livrado cada um do espírito da morte. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor permitiu que eles ficassem em casa, Deus. Muito obrigada por ter cuidado de cada um de nós, da nossa saúde. Muito obrigada por não nos deixar passar fome, Deus. Muito obrigada por nos deixar, Senhor, não nos deixar andar sem nossas vestes, Senhor. Muito obrigada pelo fôlego de vida nessa manhã. Eu já profetizo cura sobre os nossos irmãos e já agradeço por aqueles que estão terminando a quarentena. Pai, muito obrigada porque o Senhor é bom. Em Ti não há sombra de variação. Muito obrigada porque o Senhor é leal, porque o Senhor não muda. Independente de nós, o Senhor permanece fiel. Muito obrigada, Deus, e eu oro para que essa palavra, Senhor, tenha encontrado corações preparados para receber a boa semente. Eu oro, Deus, para que essa semente venha a seu tempo frutificar, frutos que permaneçam. Muito obrigada pela Tua presença, Senhor. Muito obrigada pela Tua presença nesse lugar. Muito obrigado pelo perdão derramado sobre nós. Muito obrigado por nos chamar para esse lugar de recomeço, de retorno para o Senhor. Obrigada, Deus. Muito obrigada, Senhor. Aleluia. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E
e a minha vida Ele governa, e a minha vida Ele governa. Aleluia, aleluia, glória a Deus, irmãos. Que nós venhamos para as nossas casas, voltemos para as nossas casas, guardados debaixo das asas do Senhor, entendendo quem Deus é para nós. Deus é bom, Deus é muito bom, e respeite o seu processo, independente da idade que nós nascemos de novo, novo nascimento da Bíblia a partir do Cristo, independente se eu sou novinha ou se eu não sou tão novinha assim, o processo de nascimento é como de um bebê natural. Nós precisamos ter paciência, nós estamos em construção. O nosso papel é só cooperar com Deus. Como que eu coopero com Deus? Obedecendo as verdades que vão chegando até mim. À medida que a gente vai obedecendo, a gente vai amadurecendo, nós vamos entrando em lugares de proteção no Senhor. A obediência nos protege. Então que nós sejamos filhos obedientes, para que possamos ser protegidos. Amém? Domingo nós temos culto, sexta-feira ainda não tem sala de oração. Domingos culto às 19 horas. Estejam orando, porque nada vai bem. Não está nada bem na terra. Então que o Senhor continue nos dando força para suportar esses dias, que nós continuemos totalmente dependentes do Senhor naquilo que Ele está fazendo em nós e a partir de nós. Amém? Pai, muito obrigada, Senhor, por esse culto diante do Senhor. Muito obrigada por cada um dos meus irmãos que estão aqui, por aqueles que estão assistindo. Eu oro, Senhor, para que sejamos totalmente reposicionados no Espírito a partir dessa palavra, e que nós venhamos nos alegrar com as promessas vindouras, Deus. Muito obrigada, Senhor, e que a nossa vida venha ser para engrandecer o Seu nome, para glorificar o Teu nome, que tudo aquilo que nós colocarmos as nossas mãos para fazer, seja como para o Senhor. A única forma de não dar errado é fazendo como para o Senhor. Muito obrigada por esta comunidade de fé, muito obrigada pelos nossos pastores. Que o Senhor nos guarde de volta para as nossas casas, que o Senhor guarde tudo aquilo que leva os nossos nomes. Que o Senhor nos livre do mal, Senhor. Que o Senhor nos livre, Senhor, do êxito do ataque das trevas. Eles podem até atacar, mas não terão êxito, porque o Senhor nos guardará. O Senhor é aquele que nos protege. Que o capacete da salvação esteja sobre a nossa cabeça, guardando a nossa mente nesses dias, guardando a nossa mente de más notícias. Que a nossa mente esteja blindada pela verdade da salvação do Senhor. Muito obrigada, Deus, nós te amamos. Amém? Amém, queridos? Tenham todos uma boa noite.